fala sobre a genealogia. Lucas capítulo 3, versículo 23. Se você for pegar para ler, você vai ver que realmente Jesus veio da descendência direta de Jacó. Agora eu quero que você entenda todo esse momento que não é uma obra do acaso. Que Jesus, Deus tinha um propósito, uma visão para a vida dele. A Bíblia fala que Jesus, ele viria da tribo de Judá. Isso está escrito em Gênesis 49:10. E se cumpriu também em Lucas capítulo 23, no capítulo 3 também, versículo 23 até o 33. A Bíblia nos fala acerca do nascimento de Jesus, que ele nasceria de uma virgem. Isaías profetizou isso 700 anos antes do nascimento de Cristo. Agora imagine esses homens que profetizaram e não viram acontecer. Imagine esses homens que eram usados por Deus. Eles somente estavam preparando Jesus, desenhando o corpo de Jesus. Quem é esse homem? E quantas profecias que o próprio Isaías não profetizou, que Jesus seria humilhado, que ele seria rejeitado, que ele seria desprezado, que ele estaria no meio dos transgressores, seria sepultado entre os pecadores, entre os ricos. Aí Zacarias vem profetizando que ele seria perfurado. O próprio Davi, em várias partes dos Salmos, veio profetizando que Jesus seria zombado. Ele vem profetizando que Jesus iria perfurar as duas mãos de Jesus. E quando o profeta Davi, ou o rei Davi, profetizou que perfurariam as mãos de Jesus, analise uma coisa: não era costume dos gregos e não era costume nem do Egito, nem de Roma, fazer essa sentença de crucificação. Mas quando ele profetizou, quando chegou no tempo de Jesus, eles começaram a exercer essa função de pegar os criminosos e crucificá-los. Você vê que Deus, ele vem falando detalhadamente o que Jesus viria da linhagem de Abraão, da descendência de Jacó e de Isaac. Veio falando do seu sofrimento, da tribo que Jesus iria nascer. Isso nos mostra que nosso Deus, ele é detalhista, ele não faz coisas desorganizadas, ele estende uma linha, aquela linha que devemos seguir. E a Bíblia nos continua dizendo que Jesus, ele iria iniciar seu ministério pregando aonde? Na Galileia. Isso você vai encontrar em Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 2. E se cumpriu, Carlinhos? Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao 15, Jesus começa a pregar onde? Na Galileia. Até o nosso ministério, nós temos que entender que é o tempo. Jesus esperou 30 anos para pregar o Evangelho. E hoje em dia as pessoas querem sair pregando a palavra de Deus totalmente despreparadas. Sendo que Jesus ficou 30 anos se preparando, ficou 30 anos ouvindo Deus falar, para depois, quando ele saiu para fazer a vontade de Deus, coxos, mortos, paralíticos, quem estava com febre, com gripe, seja o que for, endemoniados, eram curados. Carlinhos, mas o que você quer falar com tudo isso? Quero falar que ele entregou a vida dele por amor a mim e a você, sem reclamar. Quero falar para você que ele obedeceu o que o Pai escreveu há muitos anos atrás. Tudo que o Pai disse que ele deveria passar, ele passou sem reclamar. Tudo que o Pai ordenou lá no Antigo Testamento através dos profetas. Jó sofreu? Sofreu. Jeremias sofreu. Ezequiel sofreu. Agora pega um homem que sofreu tudo que os profetas sofreu em um dia só. Será que nós conseguiríamos? Pega esse homem que não tinha muitos amigos. Pega esse homem que, além de ter vários discípulos, a Bíblia fala que um deles seria o traidor. A Bíblia lá em Zacarias tem a descrição completa que ele seria traído por 30 moedas de prata. E Jeremias vem cumprido que com essas 30 moedas de prata iria comprar um campo de oleiro. E se cumpriu a Bíblia.
E Jesus, ele em nenhum momento pensou em desistir dos propósitos de Deus. Entendeu? Ele tinha um novo a ser realizado na vida dele. Mas só que ele sabia que antes do novo tinha uma cruz bem na frente dele, que ele precisava enfrentar ela. E muitas vezes Satanás tentou desvirtuar a visão de Jesus do propósito e visão que Deus preparou para ele. Muitas vezes Satanás usou até mesmo Pedro, quando Jesus estava anunciando para eles: olha, eu vou ser morto, vou ser entregue aos principais sacerdotes, aos líderes, eles vão bater em mim, eles vão zombar de mim, eles vão arrancar a minha barba. Aí Pedro olha assim: mas mestre, tenha dó de ti mesmo, não faça isso. E a Bíblia diz que Jesus prontamente virou de costas e olhou para os discípulos e disse: para trás de mim, Satanás, porque você pensa nas coisas que são de homens e não nas coisas de Deus. E quando Jesus virou as costas para Pedro, na verdade ele virou as costas para Satanás, não para Pedro. Jesus estava falando: eu não vou desistir do meu objetivo, eu vou seguir, eu vou até o fim. Foi fácil para Jesus, Carlinhos? Não foi, porque até a família dele duvidava de que ele era enviado por Deus. Ele operava milagres, e as pessoas que experimentavam milagres e outras diziam: será que ele veio de Deus? Ele estava nos falando, como pode o homem dizer que é Deus? Só que ele veio provando isso, e você vai ver que não existe um homem hoje que consegue cumprir na vida dele todas as profecias bíblicas como Jesus cumpriu. Se você achar por aí, traga ele para mim, porque é o novo Jesus. E Jesus disse: se disser que ele está lá, não vá. O que eu quero passar com isso? Jesus, ele foi espancado. Jesus, ele foi totalmente maltratado. A Bíblia diz assim, que quando Jesus fosse para a cruz, nenhum dos seus ossos ia ser quebrado. O salmista Davi profetizou assim, que Deus, ele guarda ou ele livra o justo de todas as aflições e não deixa que nenhum dos seus ossos sejam quebrados. E quando Jesus foi levado para a cruz, quando quebraram a perna dos dois ladrões, o que aconteceu? De Jesus eles não quebraram. Isso nos mostra que Deus, ele é fiel para cumprir toda a promessa que ele faz a respeito de alguém. Só que eu quero falar para você com tudo isso, que quando o nosso Judas traiu a Cristo, quando os soldados pegaram Jesus, creia você o nome que eu vou falar, foi o que Deus me mostrou. E nisso que Deus me mostrou, Deus mostrava aqueles soldados, um de cada lado, pegando Jesus, sem camisa, só de cueca, que na época eles usavam, Jesus totalmente seminu, e arrastavam Jesus pela rua, e eu podia ver o sofrimento e os gritos de Jesus, enquanto aqueles soldados puxavam ele. E quando aqueles soldados chegaram num certo lugar e deixou, um dos soldados disseram assim: eu não sei o que vocês vão fazer com esse homem, porque ele é inocente. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando eles puxavam Jesus e eu via Jesus gritando, num dado momento Jesus se transformou numa águia e depois se voltou no corpo humano. E eu fui perguntar para Deus o que ele queria falar comigo quando ele permitiu naquela visão Jesus se transformar numa águia. Aí eu fui estudar e vi que no livro de João, Jesus, ele é o Filho de Deus que desceu do alto. E no livro de João, Jesus, ele representa a águia. E se nós formos olhar para a águia, ela é um dos animais que quando vem a tempestade, ela não foge, ela enfrenta. Ela não sai do foco, ela não perde a visão. E como uma águia, Jesus fez a mesma coisa. O objetivo dele é a cruz. E ele não desistiu da cruz, ele foi até o fim. O que eu quero dizer para você? Deus te fez com propósito e visão, você veio à terra. Ele já escreveu no livro dele que você ia passar e que você não ia passar. Agora não adianta você querer fugir da cruz que Deus já determinou para a sua vida. Porque você só vai experimentar o novo de Deus se você passar pela cruz.
Você só vai experimentar o novo de Deus se você passar por todas as fases que Deus escreveu na sua vida, que você tem que passar. Não adianta eu querer, Carlinhos, não adianta eu querer cortar caminho. Não adianta eu querer subir um morro lá em cima para depois sair lá na frente. A Deus ninguém engana. Com Deus ninguém faz caminhos diferentes. O próprio Jesus disse assim: aqui estou, ó Deus, no teu livro está escrito a meu respeito para fazer a tua vontade. Você só vai experimentar as maravilhas de Deus quando você entender que você tem que fazer a vontade dele. E quando Jesus foi para a cruz, se você olhar dentro do tabernáculo, aquele altar de sacrifício, existia 4 lados. Se você olhar dentro dele, vai ter uma cruz lá dentro. E nos 4 lados existia um chifre aqui, um chifre aqui, um chifre aqui, um chifre aqui, que representava poder e misericórdia. E quando Jesus foi crucificado, ele tocou nos 4 lados da cruz, ele conquistou poder, autoridade. E esse poder e autoridade ele entregou para a igreja. E o que a igreja tem feito com esse poder e autoridade que Jesus conquistou? Porque foi ele que diz: eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpião. Deus tem falado sobre o novo de Deus na nossa vida aqui. Mas nós só vamos experimentar esse novo de Deus se nós não fugirmos dos propósitos que nós teremos que enfrentar. E como águia, nós vamos ter que aprender a obedecer a Deus. Porque, como eu li no início, que ele, em forma de homem, ele foi se humilhando, e foi obediente até a morte, até o extremo, até chegar à morte de cruz. E muitas vezes nós pensamos que aquilo que estamos passando é o máximo. Deus, eu não aguento, Deus, eu vou parar. E quantos já não têm deixado o corpo de Cristo para servir o corpo de Satanás? Porque tem dito que servir Jesus não vale a pena. E quem diz que servir Jesus é um mar de rosas? Quando eu vim para Jesus, eu já sabia que não era um mar de rosas. Mas eu optei pelo Salvador. Porque naquele mundo eu estava sofrendo. Quantas pessoas que hoje experimentam a graça, experimentam a virtude de Cristo, estão querendo voltar ao lamaçal do pecado. Estão querendo fazer como Judas. Muitas pessoas falam: Judas traiu Jesus por 30 moedas. E hoje em dia as pessoas traem Jesus por causa de um beijo, por causa de um cigarro, por causa de uma cerveja. E aí, por causa de um copo emprestado. Aí nós viemos falar de Judas. Ah, mas Pedro negou Jesus. E quantas vezes nós não negamos Jesus? Quando você deixa de anunciar o nome dele para alguém, nós estamos negando a ele. Quando você passa na rua, o Espírito Santo fala para você: diga para essa pessoa que eu a amo, e você faz de conta que não está ouvindo Deus, porque você ouve, também negamos Jesus. E o próprio Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos do meu Pai. Se nós fazemos parte da linhagem e da descendência de Jesus Cristo, como algumas mulheres, Ruth, que não eram de Jerusalém, era moabita e fez parte, nós temos que obedecer. A obediência tem que ser primordial no nosso coração. Nós temos que entender que quando aceitamos Jesus, existe um cabeça. O apóstolo Paulo ensinou assim: que o marido é o cabeça da mulher, que Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Deus, ele é totalmente organizado. Ele nunca vai fugir de uma lógica que ele mesmo criou. Não adianta nós homens queremos formar um novo evangelho. Os 2 testamentos para nós estão aqui, basta nós obedecermos. E Jesus, ele não veio para descartar o Antigo Testamento, ele veio para cumprir. E foi isso que ele fez. Aí eu pergunto para você: você tem vivido dentro do propósito que Deus traçou na sua vida? E muitas vezes nós queremos perguntar: por que as coisas não acontecem? Temos vivido? Ou temos fugido das chicotadas? Na escola que eu estudei, o meu professor disse que um estudioso,
imprimiu uma carta, e nessa carta dizia assim que quando pegaram Jesus, antes do crucificamento dele, pegaram um chicote chamado razoáquio, que iria alguns chumbos e ossos. E com esse chicote, aqueles soldados espancavam tanto Jesus com tanta violência, que homem nenhum hoje poderia suportar de tanto que Jesus apanhou, de tantos hematomas que ficou no corpo de Jesus. O rasgo que fazia em Jesus era de 5 centímetros. E o professor explicando para nós, falou que aqueles soldados bateram tanto em Jesus que o chicote pegou no rosto de Jesus, desfigurou totalmente. Essa parte do nariz direito de Jesus foi arrancado fora. O rosto de Jesus ficou como máscara de sangue. Mesmo apanhando, mesmo sofrendo, ele enxergava a cruz. E ele mesmo disse para o discípulo: como eu anseio por aquele dia. Ele disse: minha alma está angustiada, mas como eu anseio. Direi ao Pai: passa de mim esse cálice? Ele disse: claro que não. Vou em frente. Jesus, igreja. As igrejas hoje, elas estão desvirtuando o verdadeiro sentido da Páscoa. Elas estão desvirtuando o verdadeiro sentido do Evangelho. O Evangelho hoje, no século XXI, tem perdido o verdadeiro sentido da cruz. O Evangelho sem cruz, ele não é Evangelho. Porque antes de Jesus vir, começando por Moisés, pelos profetas e salmos, eles sempre apresentaram a cruz. Os profetas sempre experimentaram a cruz. E hoje estão querendo inventar um novo Evangelho de uma forma mais fácil de alcançar as bênçãos. Não tem, é cruz. A sua família só vai experimentar quando você morrer para si próprio. Quando você ser um grão de areia, um grãozinho que cai na areia e morre, para que outros nasçam. Porque Jesus teve que nascer, teve que morrer para a igreja nascer. Tiveram que furar o lado de Jesus para se cumprir a profecia, e a Bíblia fala que saiu de Jesus sangue e água. Quem é mulher e teve filho sabe que quando na gravidez vocês vão ter o filho, que sai da mulher? Sangue e água. E quando saiu sangue e água do lado de Jesus, nasceu a igreja. Foi isso que aconteceu. Jesus, quando ele estava gemendo na cruz, ele estava sentindo as dores de parto. Vocês sabem o que é isso. Agora imagine sentir a dor de parto que Jesus sentiu. Aí vem dizer para mim: tá difícil, Carlinhos. É que você ainda não foi lá passar o que Jesus passou. E mesmo ele passando por tudo aquilo, deixando de ser Deus, ele foi até o fim. E quando colocaram um vinagre para se cumprir as Escrituras,